Já estamos de volta! Estávamos aqui nos bastidores falando sobre gatos. Gente, você tem aí algum gatinho, tem felinos em casa? Bom, se você tem ou admira, né, tem uma galera que não pode ter animal, às vezes fica muito fora de casa, mas que ama, né, gato, cachorro. Hoje nós vamos falar com a Miauriza, que é especialista em gatos e terapeuta holística, e ela vai conversar com a gente sobre os 7 poderes, tá, de um gato. E nós vamos conhecer também as divindades que estão por detrás desses poderes e que concederam eles aí, segundo lendas e mitos, aos felinos. Oi, Miauriza, tudo bem? Olá, tudo bem, Edu? Estamos? Com muito prazer aqui novamente para falar de gato, né? Todo nosso. A gente adora quando você vem, porque amamos os felinos. E eu mais ainda, né? Como especialista em gatos, é uma vida dedicada toda a eles. E hoje eu achei interessante trazer aqui no seu programa as divindades que deram os poderes mágicos para o gato. Tá. E daí você pode me dizer, mas da onde você tirou isso, né, Miauriza? Eu tirei da minha cabeça, né? Porque, na verdade, não existe nenhuma explicação lógica para isso, mas no meu livro Gatoterapia eu achei muito importante colocar a parte da mitologia. Tá. Então, eu uni a mitologia hindu e do Egito, a egípcia também, em 7 contos, que faz o 6º capítulo do livro. E eu acredito, Edu, que muitas pessoas falam, acho que é historinha, e passa batido esse capítulo. Às vezes até pula, porque não tem uma sequência. Mas é muito importante a gente entender essa sequência e a entender essas divindades para a gente poder entender o poder que o seu gato tem. E todos os gatos têm poderes. Não importa se ele tem raça ou não tem a raça definida, todos os gatos têm poderes. Tá. Daí eu posso dizer que o primeiro poder mágico do gato, eu sempre digo que é mágico porque os outros animais não têm. Tá. Por isso... Você quer que a gente solte a imagem e você vai falando o poder de acordo com aquele Deus? Eu acho melhor. Eu gostaria. Então, gente, porque nós temos imagens ilustrativas. Isso. Vamos soltar a primeira imagem e aí ela vai contar pra gente qual é o poder. Melhor, porque daí eu falo sobre a divindade e o poder. Tá. Olha lá. Só. Olha que lindo. Este é o deus Hanuman. Né? É um deus hindu. Ali ele está segurando Rama e Sita. E ele é do épico Ramayana. E é de lá que vem a história da minha autoria, que eu coloquei no livro. Mas, na verdade, foi baseado nesse Deus maravilhoso aí, o Deus dos macacos, que deu o poder ao gato de cair em pé. Cair em pé. Então, nessa historinha que eu conto, o Miasis, que é considerado, se você procurar o primeiro ancestral dos gatos, você vai encontrar a palavra Miasis. Miasis foi o primeiro ancestral dos gatos domésticos. Então, o nosso personagem é Miasis. Ele está numa floresta, de repente vem uma chuva, um vendaval, uma tempestade, e ele, sem querer, ele se distancia da sua família. Ele fica muito atribulado, muito nervoso, e de repente, do nada, forma-se um rio na sua frente, cheio de galhos, troncos, e esse gato se agarra num tronco e fica gritando socorro, socorro. Naquela época, porque é uma lenda, os bichos falavam, e ele olha para uma árvore e lá está um macaco pendurado. E ele pede a esse macaco proteção, ajuda. E o macaco diz a ele, venha, se segure no meu rabo que eu te ajudo. E daí o macaco vai, pega o gato pelo rabo, né? Ou melhor, o gato se segura no rabo do macaco. Só que você sabe como é que é macaco, né? Ele pula, pula, pula. E nesse pula, pula de galho em galho, novamente o nosso personagem cai no rio. Mas de que forma, Edu, que você acha que esse gato caiu? De pé?
em pé assim, né? De 4 em pé que a gente fala, é de 4 para o gato. Ele se segurou no tronco, mas se continuou gritando, socorro, socorro. Daí o macaco começa a ensinar para ele, como foi que você caiu, gato? Veja, você caiu em pé, olha o teu poder. E o gato, não, me tira daqui, socorro, socorro. Daí ele diz, você está sentindo um friozinho na barriga? Tô. É tua mãe, a tua mãe divina que mora dentro de você. Não precisa ter medo, porque ela te protege de todos os males. E foi aí que o gato Miaces endireitou os seus bigodes, o seu rabo e as suas 4 patas, e daí ele ganha confiança. E ele ganha confiança e no final esse macaco vem, retira ele do tronco e leva ele de volta para a família. Então é uma história muito longa e que eu aqui resumi, mas para explicar que o gato sempre cai em pé, porque é uma característica dos seus aparelhos de audição, dos seus chakras e tudo mais. O homem ainda não entende muito bem essa característica, mas é uma característica importantíssima. E qual a função dessa característica para a parte psicológica que o gato vem nos ensinar? Porque gatos são mestres. Sim. O que ele nos ensina? Caia, levante-se e começa tudo de novo. Caia em pé. Não ficar resmungando. Chorando. Essa é a grande lição do gato. Adorei. Gostou? Muito legal. Muito bacana. Vamos ao segundo poder? Vamos lá. Vamos lá, solta a imagem. Vamos lá. Pode soltar pra gente, segundo poder. Quem Olha que é esse que Deus? lindo. Esse daí é o Deus Falcão Horus. Ah, é o Horus. Esse é egípcio, filho de Ísis, Osíris. Exatamente. Ele é filho de Ísis, Osíris, né? Essa família maravilhosa do bem, mas você sabe que tinha o lado negativo, né? Que era Néftis e Sete. Os outros 2 irmãos, que Sete, com muita inveja do Deus, com inveja de Osíris, ele mata Osíris. E daí o Falcão, esse Horus que é filho dele, ele vai buscar vingança. E a esperança do Egito, né? E a esperança do Egito. E daí, porque já pensou, se Sete se senta no trono, daí é o mal vencendo o bem. E tem que ser o inverso. Então, o que acontece? O Deus Falcão, diz a lenda que ele luta 80 anos, né? Não sei que tipo de ano é esse, mas lá diz que 80 anos Sete brigou com o Deus Falcão, Horus. E nessa briga sangrenta, o Sete arranca o olho do Horus. Sim. Arranca o olho dele. E daí foi muito complicado, mas existe um Deus maior, Deus da inteligência e da sabedoria, que é Tote. Tote vai lá e reconstrói o olho de Horus. E daí o que acontece? Ele se torna faraó. E o que é o faraó? É a manifestação do Deus Horus aqui na Terra. Né? E daí o que você me diz? O que isso tem a ver com o gato? Tem a ver com o poder mágico que os olhos do gato têm. Porque gato tem olhos de farol. E que a lenda diz que quem deu esse poder foi essa divindade, né? Horus. E daí o que é os olhos de farol? Então, olhos de farol do gato é assim, quando está noite, você lança luz no olho do gato, reflete, são 15 camadas que existe dentro da retina do gato, que a gente dá o nome de tapetum lucidum. E esse tapetum lúcido te reflete luz, é como se fosse uma lâmpada jogando luz para você. Por isso que a gente vê os olhos iluminados deles à noite. Exatamente. Na parte física do gato, ele tem o poder de hipnotizar a presa. Então o gato coloca o olho na presa, você fala, nossa, o rato nem se mexe quando o gato olha para ele, porque ele tem esse poder no olhar. Né? Agora, veja, pelo lado psicológico, o gato vê 2 mundos, vê o plano físico e vê o plano astral, por isso que muitas vezes a gente olha para o gato e fala, meu Deus, o gato está olhando para quê? O que ele está vendo? Com certeza ele vê coisas que nós não vemos. E aí o aprendizado para a gente é aprender também a olhar
é dessa forma diferenciada. Dessa forma diferenciada, ver além das aparências, não só aquilo que está nas aparências, porque gato, quando ele olha para você, ele não olha se você está bem vestido ou não, simplesmente ele vê a sua energia, ele capta a sua energia, e é essa a grande lição do gato, né? Que foi dada por Horus. Muito legal. Então já conhecemos 2 poderes, né, gente, dos gatos. Não sei se vai dar tempo do 7, né? Você me fala do tempo. Se não der, você volta. Se não der, eu volto. Vamos ver o terceiro. Solta a imagem. Ver a terceira. A terceira é a deusa Hathor, egípcia também. É considerada a deusa vaca, né? É a deusa que dá toda a manutenção da vida, né? É através dela que vem a vida. Então conta a lenda que Bastet, ela está grávida. Bastet é a deusa poderosa dos gatos. O primeiro filho de Bastet não foi gato, foi um deus leão que ela teve. Tá. E daí o que acontece? Ela está no sol do meio-dia lá no deserto e de repente ela sente as contrações e ela dá à luz a um filhote de leão que se chama Kensu. Só que o sol está tão escaldante que ela não consegue amamentá-lo. E daí o que ela faz? Ela pede ajuda aos deuses, porque fala, meu filho vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver a esse calor escaldante. E eu não tenho força para amamentá-lo também. Daí ela ficou olhando assim, naquele deserto, e daí assim, parecia uma miragem, vem vindo a deusa Hathor em seu auxílio. Hathor se aproxima de Bastet, ou Bastet, e diz a ela, eu estou aqui para ajudar na vida do seu filho, né? Porque ele será o primeiro dos seus filhos e você será muito importante, que Bastet ainda não tinha grande importância ainda. Daí o que ela faz? As duas resolvem que gato tem muito de cheiro, né? Que se ele sentisse o cheiro de outra mãe, ele não deixa amamentar, ele não vai sugar. Então elas falaram assim, se a gente se esfregar uma na outra, pra gente ficar com o mesmo cheiro, daí a gente confunde a cabecinha dele e ele vai mamar em mim e não em você, porque você não tem leite. Daí as duas resolveram fazer isso. Só que quando elas começam a se colocar uma perto da outra para pegar o cheiro, vem a música, daí é algo, né, iniciático, né, que é a música do silêncio, né, o som do silêncio. As duas entram nesse som e, na verdade, naquele momento, Kensu, que é o deus leãozinho, ele não só sente o olfato, porque ele sabe que a mãe está querendo passar o cheiro para outra, mas ele sente, né? Ele ouve essa música do silêncio e ele percebe que ele precisa ser amamentado por Hathor e ele aceita. E quando ele aceita ser amamentado, ele passa a ser o primordial, é através dele que vem todos os gatos para o mundo, né? E então esse poder maravilhoso da audição apurada dos gatos. Gatos escutam coisas que a gente nem percebe, porque eles escutam frequências abaixo e acima das frequências humanas. Por exemplo, lá no Monte Etna, lá na Itália, eles usam os gatos como protetores do local, porque gato tem uma audição tão apurada que quando o terremoto está chegando, eles escutam, eles sentem e eles avisam as pessoas, eles saem correndo, eles fazem alguma coisa. Então essa audição apurada e dar o poder da intuição para o gato. O gato é intuitivo, quando ele percebe que algo vai acontecer, ó, ele já escapou. Gato não fica esperando acontecer, não. Ele sai na frente. Então, o que o gato tem a nos ensinar? Que nós usemos a nossa intuição a nosso favor. Porque muitas vezes nós temos intuições, mas deixamos ela de lado porque acreditamos só na razão. Então, o terceiro poder mágico do gato é a intuição. Então, conhecemos 3 poderes até agora, hein, dos felinos. Vamos ao quarto. Vamos lá. Solta a imagem pra gente. Olha só, quem Anubis. é esse? É Anubis. Anubis. Você sabe que esse é o deus que está no tribunal dos mortos, né? E ele também é filho de Osíris, né?
Mas você sabe que ele, na verdade, não é filho de Ísis, ele é filho de Néftis. Né? Que Néftis, ela também ficava invejada de Ísis, e daí ela pediu um poder para a deusa Ra para fazer com que ela se parecesse com Ísis. E daí, o que a Ra deu a ela esse poder. E daí Osíris chega perto dela e pensa que é Ísis. Né? E ela fica chorando, querendo ir para a cama com Osíris. E daí foi assim que surgiu, que nasce Anubis, que é filho de Osíris e Néftis. E qual é o poder desse Anubis? Veja, ele nasceu de Néftis e ela, de medo, porque ela era casada com Sete, ela largou o filho lá perto do rio. Abandonou. Uma escrava dela percebeu, contou para Ísis, falou, olha, ela teve um filho e ela largou lá no rio. Ísis pegou, chamou uma matilha de chacais, né, de lobos da floresta para ir procurar essa criança. E encontraram a criança. Trouxeram para Ísis. E daí, na verdade, Ísis foi a mãe dele. Ísis que cuidou dele. Mas Ísis não tinha leite, porque ela não era mãe dele. E daí ela encontra um chacal, uma loba, que estava amamentando. E daí ela coloca essa criança. Então, Anubis foi amamentado por uma chacal. E por isso que ele tem esses instintos caninos. No meu ponto de vista, ele é o Deus dos cachorros. É o Deus da fidelidade. Ele é fiel, ele é justo. Tanto é que lá no tribunal, ele está com uma pena, ele é que pesa a pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça. É ele que faz essa pesagem. Né? Quando dizem os egípcios que quando morremos, o coração deve estar mais leve do que a pena, ou seja, nossas emoções, sentimentos têm que estar muito puro, né? Para que possamos passar para o lado de lá de uma forma muito mais prazerosa, né? E ocuparmos lugares bons do lado de lá. E o que Anubis dá? De que poder que o Anubis vai dar para o gato? Esse olfato apurado. O olfato apurado vem de Anubis. E realmente, nós temos 5 milhões de células no nosso nariz. E gato tem 200 milhões. Tudo isso dado muita coisa. Pelo deus Anubis. É isso. Então, o quarto poder dos gatos tem a ver com olfato. Tem a ver com olfato. Que é apurado. E isso no sentido psicológico? No sentido psicológico, para o gato dá uma memória olfativa. Entendi. Gato sai de casa e sabe voltar para casa por causa do cheiro. Que interessante, né, gente? É o GPS do gato. Pois é. Conhecemos aí, então, os 4 poderes de um gato. Vamos ao 5º. Pode soltar a imagem na tela pra gente. Nossa, você acha que vai dar para contar os 7? Vamos tentar. Então, vamos lá. Essa é a Fênix. Nossa, eu acho que essa história que eu fiz da Fênix é uma das mais bonitas que eu coloquei no meu livro. Ela é maravilhosa. Veja, ela tem as penas douradas e a garra e todo o restante, ela é toda dourada, é belíssima. E diz a lenda que essa ave, que é muito parecida com a águia, ela fazia o seu próprio enterro. Então ela subia, quando ela durava 500 anos. Quando ela completava 500 anos, ela subia numa árvore, olha só, e lá ela juntava 3 ervas, a mirra, cinamomo e nardo. Juntava essas 3 ervas, botava fogo, não sei como, né? Talvez pelo atrito do bico e lá na pedra, botava fogo e ela própria se queimava. E o mais interessante, das suas próprias cinzas nascia uma nova ave, uma ave novinha em folha, para recomeçar. Aí o ditado que ela renasce das cinzas, a Fênix. Aí que vem a história, que a Fênix é a deusa que renasce das cinzas, né?
E daí o que ela faz com essas cinzas? Ela leva lá para Heliópolis, é o maior centro teológico do Egito. Ela entrega as cinzas ao Deus Ra, ao Deus Sol Todo-Poderoso. Para quê? Para ressuscitar os mortos, né? E ela se renova a cada 500 anos. Qual o poder que ela traz para o gato? Então é interessante, né? Na hora que ela está morrendo, ao invés dela gritar, ela faz um barulhinho muito relaxante, muito prazeroso, que é um barulhinho que não dá medo nenhum. Quer dizer que ela morre sem medo, que é o ronronar do gato. Perfeito. O ronronar do gato quem deu foi a deusa Fênix. O ronronar acalma a gente, relaxa a gente, né? Isso. O que nós temos a aprender com isso? É o amor, né? O amor incondicional. O amor incondicional. É você aceitar a vida ou a morte. É a aceitação daquilo que é e não daquilo que queremos, né? E o gato, esse poder do ronronar eu acredito que seja o mais poderoso, ou um dos mais poderosos, porque é uma frequência curativa. É uma frequência curativa que o gato dá. E o gato nos ensina a termos essa frequência positiva também nas nossas mãos, na nossa mentalidade de emanar amor, né? De entender a vida como ela é e não como nós queremos que ela seja. Muito legal. Gente, estamos aprendendo então com a Mia Auriza hoje os poderes dos gatos, tá? Segundo a mitologia e as divindades antigas. Vamos soltar mais um aqui na tela? Agora é o sexto poder do gato. Olha que Ganesha. lindo. Ganesha, eu sou apaixonada pelo Ganesha, você não é? Todo mundo gosta, Quem não né? gosta de Ganesha? É o removedor dos obstáculos, Deus da sabedoria, Deus da literatura. Ele é Deus de tanta coisa, né? Ele é maravilhoso. A história dele é longa. No meu livro também tem várias páginas. Mas eu posso contar que ele é filho de Shiva e Parvati, né? Tá. E daí Shiva é o Deus, né, considerado o Deus da destruição. Mas, na verdade, ele não é mau. Ele destrói aquilo que precisa ser destruído, né? Isso que nós temos que entender. Mas vamos ver. No caso de Ganesha, ele é filho desse casal, Shiva e Parvati. Shiva vai meditar, vai para as montanhas, pega a sua vaca Nandi e vai lá meditar. E ele esquece da vida, passou anos e anos e anos. Só que quando ele sai de casa, ele deixou a Parvati grávida. Mas ele não sabia que ela estava grávida. Mas ele ficou tantos anos lá meditando, que quando ele volta, a criança já nasceu e já é um mocinho que está esperando, está lá no portão da casa, né? E Shiva volta para casa, vê aquele mocinho no portão da casa dele, pensa que é namorado da Parvati. E daí ele entra, não quer nem saber, não pergunta. Nervoso, já pega e bumba. Pegou a faca e cortou a cabeça do próprio filho. Caiu a cabeça. Parvati, que estava lá dentro, se arrumando. Saiu desesperada. Saiu desesperada, gritando, olha o que você fez, era nosso filho, olha o que você fez. Ele ficou apavorado, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora? Eu vou dar... Os deuses sempre, né? Porque nós estamos falando de deuses, né? E os deuses sempre querem dar um jeitinho. Daí ele vai procurar um jeito e ele precisa arrumar uma outra cabeça para colocar naquele corpo. E de que forma que ele vai procurar? É engraçada a história, né? Porque diz que é quem dorme errado, né? Norte e sul, sul-norte, né? Diz que tem um jeito certo, tanto é que no Feng Shui sabe-se que o lado certo de dormir. Daí ele encontra no caminho um elefantinho, um filhote de elefante, que está dormindo do lado errado. E daí ele consegue cortar a cabeça do elefante e traz e coloca a cabeça do elefante no filho dele. No Ganesha. No Ganesha. Mas Parvati fica brava ainda assim, porque ela falou, não adianta, eu queria a cabeça dele como era, e ele era um menino tão bonito e não sei o que, e ela fica nervosa. E quando ela fica muito nervosa, ela começa a pedir aos deuses, Brahma, Vishnu, né? Escutam e falam, venha até aqui, nós vamos dar um jeito nisso.
Daí diz que ela voa com o filho dela até os montes Olímpicos lá, e daí vai lá se encontrar com os deuses, e lá eles dão os grandes poderes para o Ganesha, que são o poder de remover obstáculo, o poder de ser carinhoso, de ser engraçado. Enfim, quando você procura um Deus com várias qualidades, você Ganesha. encontra no Ganesha. Tanto é que é o Deus que você coloca na porta da sua casa para tirar tudo aquilo de mal que possa estar acontecendo, né? E o que ele ensina aos gatos? O que ele ensina Qual é ao o poder? gato? Você imagina a dor que esse coitado sofreu na hora que foi retirada a cabeça ou quando colocou. Então é a resistência à dor Que o gato tem. que o gato tem, que veio do Ganesha. Ganesha lhe dá esse poder de resistir. Só que, é claro, a gente tem que tomar cuidado, porque gato, como ele resiste muito à dor, muitas vezes a gente já vai pegar o gato quando ele já está morrendo. Quando você vai levar para o veterinário, já não tem mais jeito. Sim. Então, é um poder bom? É, até certo ponto, mas não muito, porque essa resistência à dor, gato não fica resmungando atrás de você, como o cachorro resmunga. Sim. Cachorro, qualquer dorzinha chora. Ele já sinaliza. E gato não, então por isso que a gente precisa prestar muita atenção nas características do gato quando ele está mal. Então essa resistência à dor, ele também nos ensina para não ficar chorando à toa e sermos resistentes às dores. Agora a última, hein? Então, acho que não vamos ter tempo de contar o mito. Não vai dar Mas pra dá contar. prévia pra gente de qual que é o último poder do gato. O último poder do gato vem da deusa Bastete, que é as almofadinhas. As patinhas As de almofada. patinhas de almofada, que foi Bastete que deu para ela. Que é um poder que é um poder que veio dessa deusa, porque ela carregava cistros na mão, né? Aí olha a ali deusa poderosa, lindíssima. né? E ela, como carregava cistros e fazia o poder de cura lá no local, em Bubastes, onde era o seu templo, e daí para os gatos que nasceram depois disso, ela dá o poder terapêutico nas patinhas. Que legal. Gente, tudo isso está sendo contado aqui no livro da Miauriza. Isso, no capítulo 6. Terapia. Muito legal. A arte de se curar através dos gatos, capítulo 6, que dá para adquirir diretamente contigo, né? Com certeza, através do meu WhatsApp, que é 11 97112 4807. Então, gente, manda uma mensagem lá no Zap que você recebe autografado no conforto do seu lar. Código 11, número 971124807. Então, repetindo, 11 971124807. Siga @Miauriza no Instagram. Miauriza, obrigado pela Eu que vinda, pelo agradeço, papo. Amei. gostou das histórias? Sempre bom, né? E essa energia dos gatos, né? É isso uma aí. energia gostosa, curadora, né? Isso, Só ele- quem tem sabe, né? Só quem tem sabe. E não se esquecer do Miaucast toda quinta-feira, Toda né? quinta-feira no canal no YouTube No canal- seu e Isso. da Astral TV. Astral também. TV também. E no domingo, Astral TV reprisa o episódio às 14 horas. Isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Beijo no coração. Amanhã estamos de volta às 10h30 ao vivo. Bênçãos na sua vida e até lá. Tchau, tchau.